Você olha para o Capitão América e vê um símbolo: honra, coragem, sacrifício. Mas será que a história de Steve Rogers é mesmo sobre heroísmo? Ou é sobre um homem tentando desesperadamente encontrar seu lugar no mundo? Hoje a gente vai percorrer toda a trajetória dele no MCU. Desde o garoto franzino do Brooklyn, até o homem que decidiu abandonar tudo em Vingadores Ultimato. E no final você vai decidir. Ele foi o maior herói da Marvel, ou apenas humano demais? Em Capitão América, o primeiro Vingador, Steve Rogers não era forte. Ele era pequeno, doente, rejeitado pelo exército várias vezes, mas tinha algo que ninguém conseguia medir: convicção. Ele não queria ser soldado para matar. E é aí que entra o experimento do supersoldado. Quando ele entra naquela máquina, o que o transforma não é só o soro. Como o Dr. Erskine diz, o soro amplia tudo o que a pessoa já é. Steve já era bom antes de ser forte. Depois da transformação, ele não vira herói imediatamente, vira propaganda, um mascote. Mas quando Bucky cai em combate, tudo muda. Ele entra na guerra de verdade. E ali nasce o Capitão América que o mundo conhece. Não é o homem que quer lutar. É o homem que luta porque precisa. E quando ele derruba o avião da Hydra e decide se sacrificar, ele faz o que sempre prometeu. Coloca o mundo acima de si. Ele perde tudo. O tempo dele. A mulher que ama. A vida que poderia ter tido. E acorda 70 anos depois. Sozinho. Em Os Vingadores, Steve está deslocado. O mundo mudou. A moral mudou. As guerras mudaram, mas ele continua o mesmo. Ele é o único que realmente entende o peso da liderança. Enquanto Tony Stark improvisa, Steve carrega a responsabilidade. E isso explode em Capitão América, o Soldado Invernal. Quando ele descobre que a Hydra está infiltrada na SHIELD, ele faz algo raro. Ele questiona o sistema. Ele desafia a autoridade. Ele escolhe a verdade acima da segurança. E aqui vemos a primeira rachadura. Steve não é leal ao governo, ele é leal aos próprios princípios. Em Capitão América, Guerra Civil, tudo muda. Os acordos de Sokovia colocam os heróis sob controle governamental. Tony acredita que supervisão é necessária. Steve acredita que isso tira a liberdade. E aqui vem a pergunta que divide fãs até hoje. Ele estava defendendo o Moon ou estava defendendo Bucky? Pois no fim, ele escolhe o amigo. Ele abandona os Vingadores. Ele enfrenta Tony. Ele quebra o escudo, e talvez, ali, o símbolo começou a rachar. M. Vingadores, Guerra Infinita. Steve surge das sombras. Sem uniforme oficial, sem governo, sem respaldo, mas ainda líder. Quando ele encara Thanos, ele sabe que vai perder. Mesmo assim, ele segura a manopla com as próprias mãos. Ali está o resumo do personagem. Ele não precisa vencer, ele só precisa tentar. E então chegamos a Vingadores Ultimato. Tony morre salvando o universo. Viúva Negra se sacrifica. Thor perde tudo. Steve, ele devolve as joias e decide ficar. Ele escolhe viver a vida que nunca teve. Mas aqui começa a polêmica. Ele sabia de tudo que aconteceria no futuro. Sabia da Hydra, sabia das mortes, sabia do sofrimento e não interferiu. Ele escolheu Peggy. Escolheu uma vida comum. Isso é traição ao símbolo? Ou é finalmente um homem cansado que decidiu ser feliz? Durante todo o MCU, Steve foi o pilar moral, mas talvez o maior arco dele não seja sobre salvar o mundo. Seja sobre aprender que ele não precisa se sacrificar sempre. Ele passou a vida colocando o mundo em primeiro lugar. No final, colocou ele mesmo, e talvez isso seja a coisa mais humana que ele já fez. Agora eu quero saber de você. O Capitão América terminou como o maior herói do MCU? Ou como alguém que finalmente pensou em si mesmo? Ele abandonou o mundo? Ou mereceu aquela dança? Comenta aqui embaixo. Porque uma coisa é certa. Steve Rogers nunca foi apenas um super soldado. Ele sempre foi um homem tentando fazer o que achava certo, mesmo quando o certo dividia o mundo inteiro.